O mover de Deus não é apenas sentido. Às vezes, ele permite que seja visto para mostrar que o invisível é real. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mulheres de Fé. Hoje estarei relatando algo sobrenatural que aconteceu na minha vida. Mas antes, eu quero deixar para vocês uma palavra aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ao contrário do que alguns pensam, eu creio sim no sobrenatural. Eu vivi coisas sobrenaturais com Deus e continuo ainda vivendo experiência. Desde o momento em que eu comecei a minha caminhada sempre foi em igrejas pentecostais. Por que eu estou falando igrejas pentecostais? Porque eu creio sim, creio na visão, na revelação da parte de Deus, no batismo com o Espírito Santo, né? Eu creio nos dons da revelação. A minha vida sempre foi, na verdade, algo sobrenatural. Eu lembro que quando eu fui batizada nas águas, o pastor, assim que eu desci as águas, o pastor disse para mim que o Senhor me mostraria coisas sobrenaturais. Até então, eu não entendia muito, mas quando é de Deus se cumpre, né, no tempo certo. E alguma das coisas que marcou muito a minha vida, né, dentre tantos e tantos testemunhos sobrenaturais, foi quando o meu filho, ele tinha um brinquedo, né, na verdade, ele tinha muitos bonecos, né, ele sempre gostou de brincar com bonecos. E eu, sem saber, sem entender, né, algumas situações, a gente vai aprendendo, né, na nossa caminhada, a nossa visão vai sendo aberta. E eu mesmo, né, comprava brinquedo para eles, até mesmo para quando a gente fosse para a igreja, para ele ficar, né, quietinho ali no canto dele. Ele era muito novinho, ainda não entendia da palavra, né? Então a gente tem ali as nossas artimanhas, né, para poder ficar quietinho no culto. Então eu mesmo comprei, né, eu e meu esposo compramos todos os bonecos do Power Rangers para ele. E eu lembro que uma vez a gente chegou da igreja, né, a gente veio do culto e aí a gente jantou. Ali a gente brincou um pouco, né, porque na época eu pertencia a uma igreja que não podia ter televisão em casa, né? Então o Senhor foi nos dando estratégia para a gente poder interter a eles, né, para não ter que recorrer a coisas de televisão, né? Alguns desenhos que a gente sabia que tinha alguma atuação maligna. E aí eu lembro que depois que a gente jantou, a gente brincou um pouquinho e aí fomos botar eles para dormir. E meu filho levou o boneco para a cama junto com ele, né? A gente dormia tudo junto. Eu lembro que nesse dia, né, tava até chovendo e a gente ficou ali no colchão conversando um pouco. Daqui a pouco meus filhos adormeceram. E o meu filho, que estava com o boneco do Power Angel, ele pegou no sono e o boneco caiu para o outro lado, ficando ao lado dele, né? E aí nós fomos orar, chegou o momento da gente orar, né? Eu e meu esposo começamos a orar. E eu lembro que eu estava orando perto do boneco. E daqui a pouco eu escutei o boneco falando fogo, fogo, fogo. Começou a acender, a piscar, né? O boneco, ele ligou sozinho. E naquele momento ali, eu fiquei um pouco assustada, até porque meu filho estava dormindo, né? Ele não mexeu no boneco, ninguém mexeu no boneco, só estava eu e meu esposo acordado. E ali eu fiquei um pouco assustada. A gente estava caminhando no início da nossa caminhada praticamente, né? Nem tudo a gente entendia. Mas naquela hora ali eu pude ver que foi uma atuação do inimigo. E aí naquela hora eu fiquei, né, com tanta raiva que eu peguei o boneco, né, enquanto ele estava dormindo, eu quebrei o boneco e joguei até mesmo pela janela. Tem coisas que às vezes a gente traz, né, para dentro da nossa casa, até mesmo ali na inocência, né, porque para mim era tão somente um boneco como tantos outros bonecos. E aí tem pessoas que questionam: ah, mas por que então na casa de fulano tem e nunca aconteceu isso?
Irmãos, eu também me questionava a respeito disso. A gente tem visto testemunho de pessoas que realmente têm bonecos que levam, né, para sua casa, como determinadas bonecas, né, que a gente ouve muito testemunho, né, da boneca da Xuxa, boneco do Fofão, né, dentre tantos outros bonecos. Por que às vezes acontece, né, na casa de um e não acontece na casa de outro? O que o Senhor ele falou comigo? Irmãos, nós sabemos que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai sempre estar procurando uma brecha para ele entrar. Por que na casa do outro tem o boneco e não aconteceu? Porque talvez o inimigo esteja agindo através de outra brecha. E no meu caso, a gente estava caminhando na presença do Senhor, buscando a Deus, né, consagrando a nossa vida. Então, a única brecha que o inimigo encontrou para atuar foi através daquele boneco. E aí nós oramos ali o quarto, né, onde nós estávamos dormindo, né? E quando ele acordou, graças a Deus, que ele não procurou pelo boneco, mas não parou por aí. Isso aconteceu, meu filho ainda era pequeno. Aí minha filha depois, a gente comprou para ela também uma boneca, né? Na época uma boneca, eu não vou citar aqui o nome, né, de uma cantora. E eu lembro que a boneca foi um pouquinho caro. Nós compramos para ela no shopping, foi um pouquinho caro. E a gente deixava a boneca no quarto, né, com ela. E até que uma madrugada, ela acordou chorando muito, desesperada, dizendo que ela olhou para aquela boneca e a boneca olhou para a cara dela. E que naquela hora não era boneca, era como se fosse uma bruxa, né, que estava ali através daquela boneca. E aí, mais uma vez, né, nós pegamos aquela boneca, nos desfizemos dela, porque até então, enquanto a gente não entende, a gente pensa até que é coisa da cabeça do filho, né? Ainda mais criança. Mas como o Senhor começou a abrir os nossos olhos, né? Ouvimos algumas pregações a respeito disso, para a gente tomar cuidado com o que traz para dentro da nossa casa, né? Nós começamos a despertar para essas coisas. E aí, a partir daí, tudo que a gente ia comprar, fosse brinquedo, fosse uma roupa, a gente procurava pedir ao Senhor a direção, né? Quando eles ganhavam algumas coisas, algum brinquedo, a gente orava e consagrava primeiramente ao Senhor, porque se tivesse alguma coisa ali do inimigo atuando, né, já era cortado na mesma hora. E aí passou-se o tempo, meus filhos cresceram e hoje em dia nós somos avós, né? E aí tem coisas que parece que a gente esquece, né? O filho cresceu, passou aquela fase de brinquedo, né? Dessas coisas. E aí vem os netos. E aí meu neto, ele ganhou um boneco, né? Era um caranguejo. E aquele boneco até eu mesma já tinha visto pela internet e eu ia comprar para ele, mas acabou que a própria mãe comprou para ele. Um boneco que parecia inofensivo, né? E aí um dia ele veio aqui para minha casa e deixou o boneco em cima da cama. E esse boneco, eu lembro que o botão de ligar era muito duro, porque era novo ainda, né? E quando ligava aquele boneco, começava a acender uma luzinha, ele cantava uma música e ficava andando para lá e para cá. Mas engraçado que quando aquele boneco chegou aqui na minha casa, eu me senti incomodada. E aí então ele deixou o boneco aqui na minha casa e foi para a casa dele. Aí então eu entrei no quarto, fui orar, né, como de costume, fazer minha oração. E eu lembro, algo que chamou minha atenção foi quando justamente eu fui orar pela nossa vida financeira. E ali Deus me tomou no momento que eu estava orando pelas nossas finanças, né? E de repente o boneco em cima da cama, o boneco ligou sozinho e começou a andar, né? Em sentido contrário. Eu estava orando de um lado, era como se ele estivesse fugindo, né? Naquele momento enquanto eu orava. E naquela hora ali, eu nem tive medo, irmãos, porque já tinha acontecido isso com a gente, né? Uma vez. Mas naquela hora ali demorou a cair a ficha. Eu continuei orando. E aí depois que eu terminei de orar, né, eu peguei o boneco, eu repreendi em nome de Jesus. E aí contei o ocorrido para minha filha, o que tinha acontecido, né? E meus filhos sempre caminharam conosco, né? Então eles puderam entender, né, algumas coisas que acontecem no reino espiritual, porque realmente o reino espiritual ele é tão real
contra o reino físico, né? Contra o reino físico, né? Então ali minha filha, ela nem quis mais o boneco, né? Falou: mãe, pode levar, tirar isso daqui, né? E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, né? Se era um ponto onde o inimigo estava encontrando para agir dentro da minha casa ou nas minhas finanças, porque foi no momento que eu estava orando pelas minhas finanças, foi que ele acendeu, ligou sozinho, né? E eu creio que aquilo bateu em retirada, né? Eu orei ali, eu creio, né? O nome do Senhor ali foi glorificado, né? Em nome de Jesus, o caranguejo teve que bater em retirada. O que eu quero dizer para você, né, neste momento, o que eu tenho aprendido, porque tem coisas que com o passar da nossa caminhada, a gente vai deixando para trás. Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas, né, aquilo que é de Deus, que é espiritual, muitas vezes as pessoas desacreditam, né, e elas até falam: ah, mas tudo espiritualiza. Mas eu quero dizer para você, se algo que está dentro da tua casa já tem te incomodado, ora a Deus. Eu não vou dizer para você se desfazer, quebrar, jogar fora, não. A não ser que você sinta esse desejo no seu coração. Mas ora a Deus primeiramente, né? Pergunta para Deus se ali tem alguma coisa, né, que o inimigo está atuando, porque as pessoas elas estão tão descrentes, né, e muitas vezes debocham, né, do evangelho, porque as pessoas dizem assim: ah, mas isso aqui tem na casa de fulano. E nunca aconteceu. E realmente, às vezes eu me questionava por que na casa de alguns tem, não ouvi nenhum relato desse. E o Espírito Santo, ele falou comigo. Porque o diabo, ele só precisa de um ponto para ele atuar. Ele só precisa de uma brecha. Em algumas casas, o inimigo tem entrado através de filmes, tem entrado através de música, tem entrado através de tantas coisas. E aí, para que ele vai usar um brinquedo? Para que ele vai atuar num brinquedo, né? Então, o Espírito Santo, ele esclareceu isso ao meu coração. Como na nossa casa, né, a gente tem procurado as coisas que entram, a gente tem procurado orar ao Senhor, apresentar ao Senhor, né? E para a gente até então era um brinquedo normal, inofensivo, não tinha orado, foi onde ele encontrou um ponto para atuar. Então, vigia com relação a isso, o que entrar dentro da sua casa, seja um brinquedo, seja uma roupa, seja lá o que for, ore ao Senhor, apresente a Deus, consagre ao Senhor, para que o inimigo, ele não venha atuar, não venha encontrar uma brecha. Ore ao Senhor, apresenta e diga: Senhor, se o inimigo estiver usando isso como um ponto, como uma brecha para entrar, que seja repreendido. Se os olhos do inimigo quiserem atuar através desse brinquedo, dessa peça de roupa, desse presente, em nome de Jesus, fecha os olhos do inimigo, né? O Senhor, ele vai dando ali estratégia de guerra pra gente, porque nós sabemos que nós não temos que lutar contra carne nem sangue, conforme nós lemos aqui em Efésios 6, versículo 12, né? A luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados. Tem coisas que a gente recebe que não foi a pessoa que fez algo ruim ou desejou, mas às vezes já vem da loja, daquele que forneceu, até mesmo para ter uma boa venda, né, para ter sucesso na venda dele. O mundo, ele jaz no maligno, então a gente precisa estar atento. Quantas crianças estão adoecendo, quantas crianças, né, estão se tornando rebeldes, e as pessoas não entendem, as pessoas estão dormindo no sono da indolência. Às vezes até fala: ah, mas ele é assim, é rebelde, é nervoso, por causa do fulano que também era, e muitas vezes é algo que está atuando ali, né, no meio dos brinquedos dele. Então, nesse momento, eu quero te fazer um convite. Eu quero te despertar, na verdade, né, a visitar e a olhar todos os brinquedos do seu filho, né? Ore a Deus primeiramente e fale com Deus: Senhor, se tiver algo aqui que estiver atuando nesses brinquedos, seja lá o que for que ele ganhou, apresenta a Deus. Por quê? Porque a criança, ela é vulnerável. O inimigo, quando ele quer atuar, né, dentro de uma casa, eu sempre aprendi, né, assim, que ele vai procurar, ou vai atuar numa planta, ou vai atuar num animal, né, naquilo que é mais vulnerável. Então, de repente, a sua criança está sendo atacada, não consegue dormir direito, né, tá agitada, porque hoje em dia é assim, às vezes a criança tá muito agitada, leva no médico, é porque é hiperativa, TDAH, eu não sei mais o que, e a pessoa aceita, daqui a pouco a criança tá tomando medicamento sem necessidade.
Então, muita vigilância. Faça uma limpeza ali no meio dos brinquedos dos seus filhos. Olha aquilo que eles ganharam, que eles ganham. Apresenta ao Senhor. Aquilo que Deus tocar no seu coração, se tiver que se desfazer, desfaça, não dê para ninguém. Porque o que não serve para nós, também não serve para os outros. Então, muita vigilância. Eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele tem me despertado, né? E é através desse despertamento que eu quero trazer para vocês, para que vocês estejam vigilantes com tudo que entrar dentro da sua casa. Eu agradeço a Deus, porque o Senhor dera livramento. Eu não sei de que maneira, né, aqueles bonecos iriam atuar na vida ali do meu filho. Meu filho, quando ele era pequeno, meu filho, ele era um pouco agitado, né? Se fosse nos dias de hoje, ia dizer que era uma criança hiperativa, né? Meu filho, quando ele era pequeno, acontecia diversas coisas com ele, né? Mas a gente tinha o costume de falar, ele é muito agitado, né? Mas algumas coisas era atuação do inimigo e até mesmo através de brinquedos. Mas graças a Deus, o Senhor me despertou, o Senhor tem aberto os meus olhos, né? E tem me ensinado para que eu possa, até mesmo através do que eu passei, do que eu vivi, poder estar abrindo os seus olhos, despertando, né, para que você esteja atenta. Então faça isso em nome de Jesus. Vasculhe os brinquedos, o quarto dos seus filhos, né? Quando você entrar no quarto dos seus filhos, seja criança, seja adolescente, ora, pelo menos uma vez por dia, entra dentro do quarto dele, e coloca as mãos sobre a cama dessa criança, desse adolescente. Repreende toda a rebeldia, tudo aquilo que você está vendo que está fugindo ao seu controle. Ore para Deus, peça para Deus mostrar se tem alguma coisa que está dando legalidade dentro do quarto dessa criança. Ore ao Senhor e fica atenta. Amém? Eu espero que através do meu testemunho, né, nessas poucas palavras, o Espírito Santo de Deus, ele possa falar melhor o seu coração, que ele possa te despertar. Esteja atento, porque se esse vídeo chegou até você, é porque é necessário vasculhar tudo aquilo que seu filho ganhou, ou que ele tem ganho. Amém? O brinquedo se moveu, mas quem realmente está em movimento na minha vida é o poder de Deus. Se você tem algum testemunho parecido como esse, né, alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum relato, coloca aí no comentário. Curta, compartilhe, amém? E comente aí o seu testemunho. Que Deus te abençoe.